O Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira, e você sabe, toda quarta-feira a gente tem a alegria de receber aqui no programa o hipnoterapeuta João Marcelo. João Marcelo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldinho, bom dia, caros ouvintes do programa Panorama 95 e também, né, as pessoas que estão nos acompanhando através das mídias sociais. O nosso tema de hoje ele é bem interessante porque, assim, me parece que virou moda hoje em dia a pessoa dizer que é ansioso. Eu tenho ansiedade, né? E muitas dessas pessoas não sabem praticamente o que é realmente a ansiedade, né? Então, quais os primeiros sintomas de quem sofre de ansiedade? É o nosso tema de hoje do nosso quadro Check-up no Rádio. Isso mesmo. Como você falou, muitas pessoas... Hoje é moda, né? É moda dizer, eu sofro de ansiedade. Então, veja só, é algo que eu sempre venho frisando aqui nas entrevistas, é que existe ansiedade, você não tem como se livrar dela, porque é uma reação natural. Então, lógico, a ansiedade que ela é considerada normal, certo? Você não vai ter como... acabar de vez com a ansiedade, né? Porque ela tem um fator principal que é lhe motivar e tudo mais. Mas veja, isso é uma ansiedade boa, que não atrapalha o seu dia a dia. Quando ela está atrapalhando a sua vida, o seu cotidiano, aí é quando precisa ter atenção, precisa de tratamento. Então, muitas pessoas pensam que qualquer coisinha também eu tô numa ansiedade, é porque eu tô muito ansioso, mas é preciso você prestar atenção, certo? E que muitas pessoas também, eu achei importante esse tema de hoje, porque muitas pessoas, Marcos Dantas, elas ficam esperando apenas sintomas físicos, e que na verdade não tem apenas só sintomas físicos, certo? Mas sim também, como é que eu consigo identificar? Começa por preocupação excessiva, entendeu? Eu começo também a ter palpitações, começa a ter, eita, aquela pessoa que tá explosiva do nada, sabe aquela pessoa que assim, ei, não encosta em Geraldinho não, porque olha, se encostar em Geraldinho, ele é mesmo que uma pipoca, explode logo. Tá entendendo? Então assim, uma pessoa dessa que não aguenta nada, você vai dizer alguma coisa, já é todo chateado e não sei o que. E aí vai desencadeando outras coisas, né? Outros sintomas, você de repente não está conseguindo dormir, né? Vai perdendo o sono. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, pensa mil uma coisa que você tem para fazer no outro dia, coisa que você não fez, né? Então, veja só, são várias coisas que vai se configurando e que pode ser sim a ansiedade. E aí, consequentemente, começa também a você sentir os sintomas físicos, né? Como que eu já falei aqui, o coração acelerado, né? Que o coração só acelera por causa do medo, né? E toda pessoa que tem uma ansiedade, a raiz dela, que está lá por trás de tudo isso, a emoção que está por trás é o medo. E por isso que o coração acelera. Quando o seu coração acelera, ele está acelerando por quê? Porque todo ansioso, Marcos Dantas, ele quer fugir. Ele quer fugir para quê? Para não ficar de frente para o choque. E o que é esse choque? É a realidade. É tanto que todo mundo diz assim, é porque meu problema não tem jeito, é porque minha vida é muito difícil, é problema demais, é problema demais. E eu pergunto, você já pensou, isso eu pergunto de praxe, tem uma anamnese, e nas perguntas que eu faço tem lá, você já tentou, já teve ou tem pensamentos suicidas? E as pessoas quando respondem, sim. E eu digo, mas me diga uma coisa, quantas vezes você queria morrer? De fato, morrer. Não, eu queria acabar com minha dor, com o meu problema. Veja só, as pessoas elas querem fugir, correr, para não enfrentar o problema em si. A ansiedade, eu estou correndo dela, né? Tô com o coração acelerado, o que é que eu vou fazer? Vou correr dela, não quero sentir, não quero estar com o meu coração acelerado, não quero isso, não quero isso, pensamento negativo, sai da minha cabeça, eu vou colocar uma coisa boa em cima. Ou seja, você está fugindo a todo instante. E quando você foge, você reprime. E quando você reprime, cada vez que você for tendo outras crises, vai ser mais fortes. Essa questão que você falou, por exemplo, de fugir do problema, né?
Até que ponto isso é ruim, né? Ou é sempre ruim, porque você não tem, por exemplo, coragem de enfrentar aquele problema que você está passando. Você acha que fugir vai resolver a situação, e nem sempre resolve, né? Justamente, veja só, o que é que as pessoas fazem, né? Essa questão de fugir, imagina só, eu gosto muito de usar a comparação a metáfora do copo, né? O copo que transborda. Cada vez que você sente uma crise de ansiedade e que você reprime ela, o que é que acontece? Aquele copo vai enchendo. E aí quando você sente de novo, reprimo, enche mais um pouquinho, vai só enchendo, só enchendo, só enchendo. Ou seja, se eu tive uma crise, reprimi, a segunda crise já vai ser a junção da primeira crise que eu reprimi com a segunda, a terceira e a quarta e assim sucessivamente. Por que isso acontece? Porque você está indo contra aquilo, você não está aceitando. E é algo que eu já falei aqui no rádio. É preciso você aceitar. Quando você aceita, convida os sintomas que tu sente. Senta aqui comigo, olha. Eu não sou você. Eu te aceito. Eu me curo de você. Tá entendendo? Por quê? Você tem que mostrar que você é mais forte. Por quê? Porque você não é essa mente ansiosa. Você não é esses pensamentos. Então, você tem que controlar os seus pensamentos. E não os seus pensamentos que devem lhe controlar. Entendeu, Marcos? Perfeitamente, né? O Vitor pergunta aqui, a pessoa que não trabalha, não tem preocupação nenhuma, ela pode ter ansiedade? Pode sim. Veja só. As pessoas ligam muito a ansiedade à questão do trabalho. Justamente. Não, mas aí eu conheço várias pessoas que têm trabalho, que trabalham, que têm empresas e que não sofrem de ansiedade. E por quê? Porque vai depender da demanda emocional, vai depender de todo o histórico, né, daquela pessoa. E como é que eu falo? A inteligência emocional dessa pessoa, ela tem inteligência emocional? Ela não tem, né? Porque, na verdade, é você saber gerir as suas emoções. Quando você sabe gerir suas emoções, fica mais fácil. Ou seja, uma pessoa que sofre de ansiedade, que sofre com tantos problemas, é por quê? Porque ela ainda não tem um certo conhecimento, autodesenvolvimento, né? Então, é você realmente se desenvolver, né, na sua inteligência emocional, amadurecer no sentido de conhecer, encontrar as causas, tratar e saber lidar com suas emoções. Porque, Marcos, quando a pessoa vai ao meu consultório, faz o processo de terapia, resolveu a ansiedade, estou livre de medicamento, e aí se você não souber, que tem muitas pessoas que dizem assim, e a terapia vale quanto tempo? Em quanto tempo eu vou ter uma recaída? Por quê? Porque já vem de tantas outras terapias que é de tempo em tempo, né? E eu digo, não, ela não volta. Por quê? Porque não já foi resolvido? Agora, preste atenção uma coisa, se você não souber controlar, gerenciar suas emoções, aí sim você vai sentir mais por causa de outra coisa, e não pelo que já foi tratado. Então, fez o processo de terapia, tem que fazer aqueles 4 passos que eu já falei aqui. Mudar a forma de pensar, de sentir, de agir e tratar a causa. Fiz isso, sei controlar agora as minhas emoções, não tem perigo de voltar, nada. Não tem perigo de eu estar sofrendo e depois ter que voltar de novo no consultório para tratar. Na verdade, a hipnoterapia é como se fosse se eu estiver equivocado, me corrigir, como se fosse, por exemplo, uma solução para uma cicatriz, né, que está aí lhe perseguindo há muito tempo, não é isso? Isso, justamente. E veja só, tem coisas, Marcos, que as pessoas pensam assim. Já aconteceu isso muitas vezes no consultório, de quando consigo acessar o subconsciente da pessoa, aí a pessoa diz assim, quem está por trás de tudo isso? É o subconsciente aponta a determinada pessoa. Aí a pessoa fala assim, não, mas fulano não, porque eu já resolvi com ela. Já perdoei. Já perdoei. Tá entendendo? Só que eu digo, e por que seu subconsciente colocou essa pessoa? Olha pra ela, o que é que tu sente de verdade? Olha lá dentro de você, no seu fundo, o que é que você sente? Aí a pessoa, eu sinto raiva. Perdoei, mas tenho raiva, né? Tenho. E por que isso acontece, Marcos? Porque a pessoa diz assim, não, é porque eu não sou disso, eu não sou de extravasar. Eu sempre fui uma pessoa muito direita, não sou de dizer nada com ninguém, não sei o que. E o que é que tu faz, meu filho? Engole. E quando tu engole, aí você começa a sentir uma dor na coluna,
você começa a sentir problema de gastrite, um refluxo, uma gastrite nervosa, alguma coisa. Por quê? Uma raiva que tu engoliu, um estresse que tu engoliu. Tá entendendo? Isso começa a localizar no seu corpo. Mas isso que você fala é bem interessante, porque eu conheço pessoas que falam justamente assim. Eu perdoo, mas eu não quero nem ver de pé, não quero nem ver, não quero nem ver na cara daquela pessoa. Justamente, você lá no seu canto, né, e eu no meu. Sim. Eu tô com tanta raiva que eu adoeci com aquela raiva. Justamente, lógico, tudo bem, certo. Eu fico no meu canto, você fica no seu. Agora, entretanto, preste atenção aqui uma coisa. Quando se fala esse perdão, o perdão que se fala dentro da terapia, não é esse perdão angelical, né? Essa coisa toda. Que você tem que estar, o perdão bíblico, né? Mas sim o perdão no sentido de você estar bem. De você estar bem. Geraldinho fez isso comigo. Tudo bem, fez isso, mas eu me liberto de você e eu não sofro por sua causa. Eu não sofro. E quando você para de sofrer, aquele sofrimento que você carregava não está mais com você. Ou seja, aquele peso que não era seu, não está mais contigo. É aquela coisa de você dizer assim, eu fiz a minha parte. Se fulano não me perdoou, o problema é dele. Ele que não me perdoou. Mas eu não guardo nada em relação a fulano de tal. Entendeu? Então, ou seja, você não carrega esse peso. Isso vai fazer você adoecer. Inclusive de ansiedade? Isso, se eu alimentar aquele dentro de mim, né? Se eu alimentar aquele de mim, não perdoar, dizer, não, eu lhe perdoo, mas lá dentro você não perdoou. Tá entendendo? Mas no sentido de não perdoar, de guardar ainda alguma coisa, entendeu? O ouvinte pergunta aqui, a hipnoterapia cura realmente a ansiedade? Veja só, no Brasil é proibido prometer cura. Certo? Curandeirismo é proibido no Brasil. No entanto, fala-se em tratamento. Eu tenho inúmeros pacientes que eu já tive, que tenho hoje em dia, e que todos obtiveram resultados. E por que obtiveram resultado? Porque acreditaram em si mesmo. E quando você acredita em si mesmo, tem a decisão de mudar e parte para a ação de querer ajuda, querer mudar, e você consegue resultado sim. E quando você consegue esse resultado, você abandona remédio, você abandona de vez essa ansiedade que está atrapalhando a sua vida. Por quê? A ansiedade, ela tem o objetivo de lhe alavancar, de lhe incentivar e não de tirar as esperanças da sua vida. Pergunta aqui do nosso ouvinte, Francisco das Chagas. João Marcelo, vivo com a impressão de que as pessoas não gostam de mim, né? Acho que todo mundo tem alguma coisa contra mim. A hipnoterapia pode me ajudar? Pode sim, veja só. Por que você se sente assim? O que é que você sente? As pessoas quando... Eu sinto o quê? Sinto um medo. Então, se você sente medo, então preste atenção a isso aí. Faça terapia e dentro da terapia vamos encontrar quem é que está por trás de tudo isso. Qual é a raiz de tudo isso? Por que tem? Porque não é normal, certo? Não é normal você ter essa sensação. Se você tem essa sensação, é algo estranho, então vamos buscar a causa e tratar ela para de vez sanar esse problema, certo? E que é uma sensação, deve ser muito ruim você. Deve ser muito está ruim. Num canto achando que as pessoas não gostam, estão falando de você. Justamente, né? Tem pessoas que começam a colocar inúmeras possibilidades, né? Eita, estão falando ali de mim, qualquer coisinha, olha, fulano tá olhando para mim, tá olhando para mim com um olhar torto, né? Então, todas essas coisas aí vão sim contribuindo, né? E tem uma emoção que está por trás de tudo isso e tem uma causa, precisa ter atenção e ser tratada. Busque ajuda porque seu problema tem solução. Eu sei e imagino o quanto você já vem sofrendo por causa disso e através da hipnoterapia você pode se libertar. Quantas sessões mais ou menos são necessárias para que, por exemplo, eu consiga controlar a minha ansiedade? Eu acho que controlar é a parte mais difícil, né? Veja só, um processo de hipnoterapia é de 1 a 3 sessões. Tem pessoas que com uma terapia apenas resolvem o seu problema. Como assim? Faz 10 anos que eu estou na depressão, numa ansiedade e com uma sessão eu vou ficar boa? Por que isso? Encontrou o problema, tratou ela, compreendeu,
reeducou sua mente, então o problema foi resolvido. Semana passada eu recebi uma pessoa no meu consultório e ela ficou, como assim? Eu não acredito, eu cheguei aqui pensando que ia ser uma coisa que era anos. Eu digo, sabe por quê? Você já vê uma pessoa terapeutizada. E aí, se eu, juntamente com você, encontramos a raiz do seu problema e tratamos ela, vamos ficar fazendo mais o quê? Tá entendendo? Então, eu não fico no sentido de arrodeando, aquela coisa toda, volta semana que vem, não. É o quê? Encontramos a raiz do problema, tratamos elas, ficou boa, reeducou a mente. Tá boa? Tô boa. Então, tá recebida a alta. Então, o processo é de 1 a 3 sessões para resolver o seu problema. Agora, preste bem atenção, caro ouvinte. Só resolve o seu problema se você quiser. A terapia funciona. A hipnoterapia é para todos. Mas nem todos são para hipnoterapia. E por que eu digo isso, Marcos? Porque tem pessoas que não querem ajuda. Muitas pessoas escutam o seu programa, vão, marcam a avaliação e quando chega lá... Por isso que eu não cobro a primeira consulta. Porque quando as pessoas chegam lá, aí ainda vai assim, aquela coisa, eita, eu quero fazer não sei o que lá. Mas quando você começa a colocar para cima da pessoa a responsabilidade... Que, olha, aqui funciona, resolve de fato o seu problema, você tem que querer. Você quer, e aí onde é que tem pessoas que dizem, não, eu acho que eu não estou preparado ainda não para mudar a minha vida. Não, eu acho que eu ainda não está na minha hora não. Por quê? Porque ou merecem ainda sofrer um pouco, ou então ainda não estão se colocando como prioridade na sua vida. Então, você quer? Quero. Então, vamos, dê sua mão e vamos mudar a sua vida. É isso que acontece. Quem quer, os resultados são maravilhosos. Quem quer, o resultado é maravilhoso. Eu estava contando aqui de uma pessoa que, inclusive, foi através do seu programa, né? Estava fundada numa depressão e com uma terapia mudou a vida. No retorno, a pessoa já estava assim, transformada. Isso é maravilhoso. Por quê? Aí a pessoa diz, obrigado, João. Eu disse, não, agradeço a você, porque isso é mérito seu. Foi através de você, porque você acreditou no seu potencial, acreditou em você mesma. Então acontece e resolve o seu problema. Ok, gente. João Marcelo, ele é hipnoterapeuta, está na Avenida Coronel Martiniano, 1295, no bairro Peneda, aqui em Caicó. Para que você possa localizar, é uma clínica que fica ali ao lado da academia do nosso amigo Irã, né? Quando você chegar lá, tá lá, do tamanho do mundo, a placa lá, Clínica Fácil e também a Clínica Renovare, que é uma parceria aí, né? Isso. Da Renovare com a Clínica Fácil, ali na Avenida Coronel Martiniano. Você pode inclusive entrar em contato para marcar aí a sua consulta, 988 59 6269. Vou repetir, 988 59 6269. Ou então você pode seguir o João Marcelo no Instagram. Isso, João, underline. Como é, menina? Ajuda aí. Deu agora o negócio. Eu fiquei ansioso. João, underline, pino com H, viu? Fiquei agora ansioso. E lembrando, eu gosto sempre de frisar isso. A primeira consulta é totalmente gratuita para que você vá conhecer, certo? E de fato, se você se permitir e querer ajuda, aí sim você vai deixar de sofrer, vai abandonar esses remédios e vai voltar a ter sua vida com qualidade de vida. Obrigado pela sua participação, João. Valeu, até a próxima semana. São 8h37. Eu volto amanhã com o Geraldinho e toda a equipe de jornalismo aqui do nosso Sistema Rural de Comunicação às 6 horas da manhã com mais um Panorama 95. Abraçar aqui o nosso querido ouvinte, Adívio, né, da Água Pura e Leve, todas as manhãs ouvindo aqui o nosso Panorama 95. Forte abraço, Adívio. Obrigado por sua audiência aqui no nosso Panorama 95. E vem aí, Iane e Daniele, na sua comunicação. Fiquem todos com Deus. Agora, você ficou sabendo de tudo. A Rádio Rural FM